Boa noite, irmãos. Na Bíblia diz que nós devemos estar sempre cantando, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. E hoje nós vamos cantar bastante hinos e as letras são maravilhosas porque falam do que a Bíblia contém. E o primeiro hino que vamos cantar é o Peregrinando. Nós temos Jesus na nossa jornada de montes e vales. E Jesus faz toda a diferença. E esse Jesus que nós queremos testemunhar. Então nós vamos seguindo com fé, sabendo que Ele vai nos abençoar. Vamos nos colocar de pé para cantar? Bendito, diz o outro hino que vamos cantar. Nele nós podemos confiar. Ele deu a vida dele por nós na cruz, renunciou à sua glória. Então Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Só em Ti confio, pois com grande amor nunca desprezaste um só pecador. Todo que contrito a Deus que se achou, salvação de graça por Ti alcançou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor.
confio, grande é teu poder, pois todo inimigo podes vencer. Salvo e muito seguro, viverei, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Oh Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, oh meu Salvador. Que gostoso cantar ao Senhor juntos, unidos em Cristo, num só corpo, numa só fé, num só rebanho e num só Salvador. Não sei por que o Senhor nos escolheu, não sei por que Ele nos resgatou, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para cuidar de nós até o fim. Por isso nós vamos perseverar, qualquer que seja o problema, vamos lutar, porque com Ele nós já somos vencedores. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, e um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. A esse Deus que nós estamos cultuando, glória, honra e louvor. A Ele o culto que prestamos agora. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez neste dia, queremos invocar a Tua bênção, a manifestação sobrenatural do Teu Espírito em nós,
a fim de que os nossos corações estejam unidos com o Senhor, como cantamos, no sentido de que a nossa adoração e o nosso culto cheguem até o teu trono de graça e sejam agradáveis diante do Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, falhos, imperfeitos, pecadores, mas o Senhor nos ama. Em Cristo o Senhor nos alcançou, e eu sei que o Senhor se agrada de nós, do nosso culto, enquanto o nosso coração estiver voltado para o Senhor. E eu oro pedindo que o Senhor então nos direcione, cada um de nós aqui, no sentido de que a nossa prioridade seja adorar, glorificar, honrar o Senhor, prestar-te culto nesta hora. Quero agradecer pelos irmãos, as famílias que já estão conosco e orar por aqueles que não podem estar, em especial, quantos dos nossos ainda se restabelecendo na sua saúde, outros enfrentando sérios problemas na saúde. Oramos, ó Deus, para que a tua boa mão alcance os nossos queridos. Lembro muito do irmão Geraldo pedindo misericórdia, graça, favor do Senhor, poder do alto sobre esta família tão amada, Dona Esther e todos os seus. Oro pela recuperação da irmã Alzira, agradecendo pela presença do irmão Daniel aqui, mas continuamos orando pelo pronto restabelecimento da tua serva. Agradeço a Deus porque o Senhor tem tratado conosco, nos abençoado como famílias, como corações adoradores do Senhor, e eu peço que nesta noite o Senhor mais uma vez faça isso entre nós, no nosso meio, e nos permita ter um tempo de adoração na tua presença. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, alcança-nos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Apenas alguns lembretes para a igreja antes seguirmos com a liturgia do culto. No próximo sábado, esse é 20, isso, no próximo sábado, dia 16 de junho, às 19h30, uma reunião muito especial é promovida pelo Ministério de Jovens e Adolescentes, está lá, ó, convite jovens e adolescentes, mas é para toda a igreja, em especial porque o nosso palestrante convidado é o professor Aramis, e é um homem que Deus tem usado muito entre nós para edificação da igreja. O professor Aramis tem uma larga experiência, um teólogo que Deus tem usado muito para comunicar o Evangelho. Ele vai falar aqui sobre o que a igreja de Atos tem a nos ensinar dentro do tema comunhão e testemunho. Então, repito, é um evento de jovens e adolescentes, mas aberto para todos os irmãos que podem estar conosco no próximo sábado. Está bem? Pulando para o último sábado, 23, acho que não é o último, é o penúltimo, nós teremos um rodízio de caldinho promovido pelo Ministério da Infância. Pastor Nino e Magna aguardam os irmãos. Aliás, ele está dizendo para mim hoje que se você quer participar, quer vir aqui e ficar tranquilo de que você vai ter suficiente para você e sua família, procure-o ainda hoje, né? E adquira o seu vale caldinho, tá bom? O seu convite. Então, próximo sábado, este evento muito especial aí do Ministério da Infância. O nosso Ministério da Infância faz esses eventos promocionais ao longo do ano, visando sempre atividades especiais que eles queiram fazer, e isso ajuda nas despesas. Está bem assim? Queria pedir ao pastor Abimael que viesse cá. Nós temos uma menção muito especial neste domingo a fazer.
A Sociedade Bíblica do Brasil está celebrando 70 anos. O pastor Abimael é o nosso correspondente com a sociedade, por ser o diretor da nossa editora. Lembra, nós editamos a Bíblia junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. E então o pastor Abimael vai conduzir esse momento. Nós queremos que os irmãos estejam informados a respeito da Sociedade Bíblica e vamos orar por ela daqui a pouco. O pastor tem a palavra. Boa noite, graça e paz. No dia 10 de junho de 1948, no Rio de Janeiro, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. E por graça de Deus, a nossa denominação, naquela época, formava uma única com os congregacionais. Então, nós éramos uma única cristã e congregacional, uma denominação. E a nossa denominação estava presente ali, com o pastor Antônio Augusto Varizo Júnior, que durante 14 anos foi pastor da nossa igreja central, lá de Goiânia. Então, ele estava presente lá. Ele fez parte muitos anos da Sociedade Bíblica e depois que ele deixou de pastorear, ele foi o secretário executivo da Sociedade Bíblica por vários anos, até que a saúde não deu mais e ele teve que parar. Então, exatamente hoje, 10 de junho de 2018, a Sociedade Bíblica do Brasil está fazendo 70 anos. É uma data histórica importante para o povo evangélico do Brasil, tendo em vista que a Sociedade Bíblica, o seu papel é produzir e distribuir a Bíblia, não só aqui no Brasil, mas obviamente que aqui ela está muito presente, mas hoje ela faz Bíblias para todas as sociedades bíblicas aqui no Brasil e ao redor nos países de língua espanhola. Então é uma sociedade bíblica muito forte, o seu papel hoje. E nós temos a alegria de ter essa parceria com eles na produção da nossa Bíblia, que esgota agora, por esses dias, a segunda edição, e a próxima edição, provavelmente lá para outubro, ela já vai sair com esse texto aqui, que é a nova versão Almeida. Depois de longos e longos anos, eles fizeram uma revisão desse texto aqui. E agora nós queremos a terceira edição da nossa Bíblia já sair com essa versão da Bíblia Almeida atualizada, tá bom? Eu trouxe aqui o pastor Antônio Rodrigues, ele vai orar, pedindo a graça de Deus sobre a sociedade. Amanhã à noite, a Sociedade Bíblica, por iniciativa de um vereador lá de São Paulo, ela vai fazer uma solenidade especial celebrando os 70 anos da Sociedade Bíblica, e ao mesmo tempo, porque algumas denominações comemoram o Dia do Pastor, que foi ontem, né? Segundo sábado do mês de junho. A nossa é novembro, que nós comemoramos, né? Pastor e família. Mas então vai ter essa solenidade lá e a editora foi convidada realmente para estar lá. Então nós vamos estar lá, se Deus quiser, tá bom? Mas eu queria que todos ficassem em pé. Vamos orar então por esse ministério maravilhoso que a Sociedade Bíblica do Brasil tem, tá bom? Amém. Senhor nosso Deus, é um momento de alegria para mim, poder recordar junto com os irmãos, ó Deus, o grande trabalho que essa organização para produzir a Bíblia, especialmente para o Brasil, e recordar, ó Deus, de bons obreiros que deram as suas vidas, ó Deus, se dedicaram nesse trabalho para produzir. Nós somos, ó Deus, fruto em grande parte desse trabalho. As nossas igrejas também. Nós temos ganhado muito com esse trabalho da Sociedade Bíblica. Nós agradecemos, ó Deus, pelo dia quando Tu, ó Deus, despertaste irmãos capazes de atravessar o mar para fazer com que entre nós tivesse também a produção desta palavra em abundância. Nós te pedimos, ó Deus, que o trabalho da Sociedade Bíblica continue através dos obreiros que se dedicam. Sim, Senhor.
tanto, ó Deus, aqueles que produzem na imprensa, como aqueles que, através das igrejas, propagam. Que a Tua palavra seja levada, ó Deus, de maneira profunda nos corações, e que esse trabalho possa, ó Deus, transformar, inclusive, a nossa nação. Amém. Abençoa, ó Deus, nós te pedimos, todas as famílias, Amém. que usam a Tua palavra, para que possa ser transformada a vida dos seus filhos, de toda a sua família. Amém. Abençoa a Tua igreja no seu trabalho aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que as portas continuem abertas neste país como tem sido, para levar a Tua palavra em todos os recantos. Nós te oramos por esta obra tão boa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Obrigado, pastor. Mais um lembrete que eu havia me esquecido. O último domingo, então é 24 de junho, último domingo, anote aí, último domingo. Nós teremos um domingo especial, estamos chamando de domingo acústico. Convidamos para estar conosco o pastor Jonatas. Pastor Jonatas é um dos nossos pastores aqui da Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos, que tem um testemunho. Ele é um ex-cantor das noites boêmias aqui de São José dos Campos, né? Conheci o pastor Jonatas com um cabelo desse tamanho, coisa de doido, aquele cabelo dele cacheado assim. E um dia ele entrou lá na igreja para assistir um ensaio do coral, amante da música, e aquilo tocou o coração dele. Ele voltou para o culto da noite, e ali Deus tinha um encontro com ele, e ele é nova criatura a partir daquele momento. Hoje o pastor Jonatas está pastoreando a Igreja Cristã Evangélica aqui no Jardim das Indústrias, e ele não só é escritor, como é músico, compositor, prega a palavra. É um culto gostoso. Quero desafiar você a aproveitar a oportunidade. Tem alguém que você quer convidar, tem uma razão especial no dia 24. Você traz essa pessoa para participar conosco e ela vai ser abençoada pela mensagem cantada e testemunhada na vida deste servo de Deus, tá bom? Promoção aqui do nosso Ministério de Música. Agora, vamos cantar. Hoje é segundo domingo do mês, eu queria cantar. Esta igreja tem um domingo por mês que nós separamos para consagrar nossos dízimos, ofertas. Hoje de manhã eu preguei sobre isso, você se lembra? Faz parte da vida saudável da igreja a sua fidelidade ao Senhor. E muitos irmãos não podem vir pela manhã, e nós sempre fazemos isso, um momento no culto da noite, para também darmos oportunidade para os irmãos fazerem a sua contribuição, dízimos, missões e as ofertas. Como dissemos pela manhã, temos muita alegria na vida desta igreja, na seriedade como a liderança da igreja, a equipe de tesoureiros e administradores fazem a correta aplicação dos recursos. Hoje, esta igreja tem 16 ou 17 missionários que são atendidos por nós, alguns integralmente, outros a gente faz uma oferta, mas são homens e mulheres esparramados pelos 4 cantos do Brasil, do mundo. E o mais gostoso é receber as mensagens deles, de gratidão pela fidelidade, de gratidão pela presença da igreja no ministério deles. Então faça isso. Se você não esteve pela manhã, tenha a oportunidade agora. Como sempre fazemos, vamos cantar, mas as crianças podem vir, depois sobem, porque nós já vamos orar com vocês, tá bom? Cantamos, assentados como estamos. As crianças primeiro, depois os adultos, tá bom? Podem vir, crianças. Cantamos. Quero ser
de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Edmilson, pode pegar o microfone. Ore pelas crianças, pelo culto, ore pela igreja, pela administração correta dos recursos. Agradeça a Deus pelas bênçãos que hoje Ele nos deu com os recursos que foram trazidos na casa do Senhor. Vamos orar, depois as crianças vão para o culto, tá bom? Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de trazer os tesouros à Tua casa, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela administração desses recursos, Senhor, porque tem abençoado tantas pessoas, Senhor Deus. Não só os missionários, Pai, mas principalmente as vidas alcançadas por eles, Pai. Amém, Obrigado Senhor. pela vida das crianças. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor, e porque temos ensinado o Senhor aqui, Pai. Sim, Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto, para que possamos estar conectados com o Senhor, Pai, e com os nossos irmãos, e que as crianças também aproveitem bem o tempo deles. É o nosso pedido em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão. As crianças podem ir por aí. João, pode abrir, por favor. Um conjunto de adolescentes.
muito vocês continuem com esse espírito de louvor e adoração ao Senhor. Vamos continuar nas nossas reflexões sobre o reavivamento espiritual. E hoje, pensando um pouco sobre o reavivamento espiritual e a santidade do crente. Eu quero convidar os irmãos para alguns textos que eu quero ler. Eu indiquei ali Gênesis capítulo 13 e quero começar por ele. Se você pode abrir sua Bíblia, abre aí Gênesis capítulo 13. Esse é um dos textos que vamos ler. Chamando só a nossa atenção para o foco da nossa leitura, Gênesis 12, Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Estão lembrados disso? A partir do verso 13 começa uma história entre Abraão e Ló, aliás, entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, um pequeno desentendimento que vai culminar com uma divisão dos dois. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro, e esse é o contexto que traz a nós a reflexão nesse tema da noite, tá bom? Seguindo então a nossa leitura, Gênesis 13, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está a terra diante de ti, toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, entra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Vou entrar no capítulo 14, indicando alguns versos. Sucedeu naquele tempo que Anrafael, rei de Sinear, Airoque, rei de Elazar,
Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sedim, que é o mar salgado. Vou para o verso 11, olha aí, do mesmo capítulo 14, até o 16. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele, é Abraão, e os seus homens, feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Agora, capítulo 19, você pode virar um pouco a página da sua Bíblia, continuando na mesma história. Já vimos quando eles se separaram, vimos quando Ló foi morar em Sodoma e se meteu numa enrascada, acabou sendo levado cativo pelos os reis que fizeram guerra contra Sodoma. Agora vamos ao capítulo 19, vá lá para o verso 12, por favor, e acompanhe a leitura que eu farei aqui nesta porção. Aqui se trata da visita que os anjos, 2 anjos, mandados por Deus, fizeram a Sodoma para tirar Ló de lá antes que o Senhor a destruísse. Verso 12 do capítulo 19, então disseram os homens, aqui são os 2 anjos, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-o sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16. Como, porém, se demorasse, Ló demorava-se, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Até o verso 17. Que o Senhor agora abençoe-nos com a meditação que Ele tem para nós nestas passagens que lemos, todas elas referindo-se ao mesmo homem, Ló. Um homem lento demais, mesmo estando em um contexto tão difícil, Ló foi lento demais para reagir. Quero pensar sobre o tema do reavivamento espiritual e a santidade do crente.
Sei que os irmãos já estão acompanhando e perceberam que o tema deste sermão tem tudo a ver com a questão da falta da santidade na vida de Ló. Não é? Santidade, só para alinharmos a nossa compreensão da minha palavra, é uma qualidade de quem ou o que é santo. Uma característica, uma qualidade, uma marca de alguém que foi separado para Deus. Implica em renúncia, distanciamento do que é impuro ou ofensivo a Deus. Santidade é substantivo, é marca, é qualidade. É um alvo a ser alcançado pelo crente. Tem a ver com o mover do Espírito, com o dar as costas para o mundo, olhar para Deus e caminhar de maneira a ser agradável a Ele. Alguém que caminha em santidade de vida é um excelente esposo, uma excelente esposa, um excelente filho, um excelente profissional, porque alguém que busca agradar a Deus em primeiro lugar, em hipótese alguma, vai desagradar o seu semelhante com quaisquer atitudes que possam ser. Nesse sentido, eu quero continuar pensando do ponto que paramos no domingo passado. No domingo passado, falando sobre o avivamento na palavra, estão lembrados? Eu comecei lembrando e mostrando aos irmãos esta frase de Charles Spurgeon: avivamento é viver de novo, é receber de novo uma vida que quase expirou, reacender uma chama que quase se apagou. E neste comentário de Charles Spurgeon a respeito do tema avivamento, ele ilustra como que, sendo alguém que estava se afogando num lago, e alguém foi lá, 1 ou 2 pessoas arrastaram aquele indivíduo para fora, e ele está ali quase expirando, mas faz-se um processo de reavivamento. É a respiração artificial, é a massagem cardíaca, é aquele processo que nós estamos vendo por aí, algumas vezes ficticiamente, outras vezes na realidade, não é? Mas para se trazer à vida alguém que quase estava indo. Esta é a ideia de reavivamento. Esse é o quadro do nosso personagem, Ló. Um homem crente, um homem que tinha o temor de Deus no seu coração. Mas ele estava tão inclinado para os lados de Sodoma, tão envolvido com a cultura, com a sociedade, com os padrões, com os princípios, e ele já estava afogando-se no mundanismo e assim perdendo a sua espiritualidade. Ló é o tipo do crente, e eu, quando estava meditando aqui, eu corri para ver se o reverendo Ivan Ávila, saudoso reverendo Ivan Ávila, para quem conheceu, o reverendo Ivan Espíndola de Ávila, se ele tratou Ló no seu livro Tipos de Crente, porque ele tinha uma facilidade muito grande para tratar sobre isso, e certamente faria um relato fantástico a respeito de Ló. O tipo de crente que vai se adaptando ao sistema do mundo. O tipo do crente que, ao invés de influenciar o mundo, ele vai sendo influenciado pelo mundo. O tipo de crente que, ao invés de perceber os sinais de alerta, ele vai indo. E ele não percebe os sinais de alerta, os avisos. Ele vai indo. Ló é mais ou menos esse personagem. O tipo de crente que é tardio para acordar quando a palavra chega e diz para ele: acorda. E ele não acorda. Preste atenção. E ele não presta atenção.
E ele continua preso na sua concepção, nas suas ideias, naquilo que lhe tem o coração, naquilo que ele é preso no coração. E ele não consegue abrir a mente para olhar para fora. E ele sofre. Esse é o Ló. No capítulo 13, até o capítulo 19, nós temos vários episódios de Ló. E eu queria passar rapidamente, porque Ló é esse camarada. Decisões erradas, permaneceu no erro e insistiu. Você viu quando lemos lá o capítulo 19, que os anjos chegaram em Sodoma e ele ainda os fez ficar uma noite, quando deveria sair dali naquela hora. Mas ele falou, não, fique até amanhã a gente sai. E os anjos acordaram cedo e ele continuava dormindo, e não, vamos esperar mais um pouco, vamos até o horário do almoço. E aí diz o texto que os anjos pegaram ele pela mão. Vamos embora, rapaz, é agora, você tem que sair daqui. Demorou-se demais no lugar errado. Então, deixe-me fazer uma breve retrospectiva, só para nos alinharmos, não é? E se você pode, acompanhe com a sua Bíblia, no capítulo 13, eu vou fazer uma pequena revisão histórica, assim, breve, alguns minutos só, para nós ficarmos juntos nesse contexto que nos chama a atenção aqui. No capítulo 13, então, a partir do verso 10, nós vemos que Ló viu, levantou os olhos e viu. Preste atenção nessa maneira como Moisés, o escritor, o Espírito, o autor, transmite para nós as coisas que estão acontecendo, como se nós pudéssemos estar lá, no contexto deles, e vendo o que Ló via, o que Abrão via, e as decisões que eles iam tomando. Quero pensar com você, em alguns instantes, que o problema de Ló estava sempre nas decisões que ele tomava. Por isso, nossas escolhas, nossas decisões são extremamente importantes. Devo lembrar a você que Ló conhecia a Deus. Ele conhecia o Deus de Abraão. Ele já viajava com Abraão há algum tempo. Ele conhecia Deus. Ele via Abraão cultuando a Deus. Ele aprendeu como se cultuava a Deus. Ele via Abraão levantando altares. Ele aprendeu a levantar altares. Ele aprendeu a adoração porque ele via o tio adorando a Deus. O problema é que ele nunca levantou nenhum altar e nem aparece que ele era um adorador. Mas era um crente. Era um crente. A Bíblia afirma sobre isso. O justo Ló. Quero dizer a você, o que define se somos ou não crentes não é as coisas que fazemos, é quem somos diante de Deus. E esta é a visão bíblica a respeito do crente, daquele que efetivamente crê em Deus. Levantou os olhos e viu. Que critérios temos usado quando tomamos decisões que vão implicar em nossa vida com Deus, com nossa família, com aqueles que nos cercam? Que visão estamos tendo? O que é que nos faz tomar decisões? Quando levantamos os olhos, e quando eu digo levantamos os olhos, você pode tomar decisões de olhos fechados, para você não ter dúvida quando eu estou falando, tá bom? As decisões estão no seu coração. Quando você escolhe ou toma decisões, ou decide a partir de que caminho você vai andar agora, o que é que você vê? Você vê o amanhã, você vê a sua história, você vê a sua família, você vê a sociedade que você está. Algumas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos no aqui e agora, não é? Tomamos decisões pelo aqui e agora. Nós não pensamos no amanhã. Ló não pensava no amanhã. Ele não pensava como seria esse envolvimento paulatino, mas terrível,
Ele não pensava, ele só pensava o seguinte: esse lado é bom demais, meu tio. Olha essa campina aqui, eu vou nessa direção. Diz o texto que Abraão ficou nas terras de Canaã e ali ele adorava o Senhor. A visão de um era diferente da visão do outro. Um via pela fé, o outro via o que os olhos físicos veem. Como tem sido a nossa visão quando tomamos decisões ou fazemos escolhas? Ainda no verso 10, ele diz assim: viu toda a campina do Jordão e que era toda bem regada. Não percamos de vista que qualquer sucesso aí fora, qualquer vitória que você possa ter e obter neste mundo, não vão valer. O fracasso, a derrota, as crises no lar. Nada compensa o insucesso. E digo isso, meus amados irmãos, porque às vezes nós tomamos decisões profissionais, às vezes tomamos decisões sociais, que vão ter impacto na nossa vida familiar, na nossa vida com Deus, mais cedo ou mais tarde. A gente percebe aqui que temos um Abraão, que era um homem que ponderava as suas ações. Isso falando de um Abraão pecador. Abraão não deixou de cometer os seus erros, ele também errou. Mas aqui eu estou falando do Abraão e o Ló, e tomando os dois pelas atitudes aqui, Abraão é o homem sensato. Diz o texto, verso 11, verso 12, então, que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E agora aqui continua no verso 12, dizendo assim: e ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Se você olhar o verso 13, está escrito: os homens de Sodoma eram homens maus. Quantas vezes nós temos armado as nossas tendas, no sentido de encaminhado a nossa história, a história da nossa família, a história da nossa vida, os nossos afazeres. Nós temos muitas vezes aportado o nosso barquinho em portos bem impróprios. Temos entrado num ramo de atividades que com certeza amanhã vão nos tirar dos caminhos do Senhor. Quantos cristãos eu conheço, sou sincero, que entraram por caminhos assim e fazem parte de uma estatística triste hoje. Sabe qual é? Eu também já fui crente, não é, presbítero Zé Carlos? Nós vivemos aqui os últimos 3 meses, acompanhando dia a dia, hora a hora, as reformas que fizemos aqui. Estamos terminando, mas praticamente quase tudo pronto. E uma experiência nada boa, porque cada dia era um profissional diferente que chegava, uma surpresa para nós. Mas a surpresa maior era que quando nós íamos conversar com o cidadão, e o Zé Carlos falava: esse aqui é o pastor. Eu falei assim: muito prazer, e como é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. O senhor é o pastor? Depois eu podia conversar com o senhor, porque sabe, eu sou desviado. Eu sou desviado. Eu já fui crente. Já fui crente. Eu já fui obreiro, pastor. Eu já dirigi um louvor lá na igreja. Eu até tocava instrumentos. Agora tem 5 anos, pastor, eu não vou mais. O outro tem 3 anos. Irmãos, não sei se o Zé Carlos pontuou todos, mas eram muitos que passaram por aqui. Que estatística terrível é essa? De pessoas que dizem: já fui crente, já congreguei, já estive. O que está acontecendo? Que mundo é esse? Eu não tenho outra explicação. Pessoas estão entrando neste caminho de Ló, vão armando as suas tendas até Sodoma, porque as ofertas, as propostas, o discurso do mundo, meus amados irmãos, o seu insucesso,
as suas crises, o mundo olha para elas e diz assim: rapaz, vai viver sua vida, larga a mão dessa igreja, vai viver sua vida. Você tem direito de ser feliz, É assim. E esta visão mundana com todo respeito, de covardia diante do problema. Tem um problema, vamos encará-lo, vamos resolvê-lo, vamos tratar. Essa visão escapatória, mundana, está tirando vidas preciosas que poderiam ser úteis nas mãos do Senhor. Ló escolheu o lado de Sodoma e foi armando as tendas. A gente vai ver mais para frente aqui que quando os anjos chegam lá no capítulo 19, sabe onde que Ló estava? Sentado à porta da cidade. Assentado à porta da cidade. Sabe o que isso significa? Que ele era alguém importante na cidade. Os homens importantes ficavam à porta para tomar decisões, ajudar. Ló era alguém envolvido na política, na vida social, entende? Mas como? Um homem crente, uma cidade perversa, que Deus disse para Abraão, na sua conversa com Abraão: se tiver lá meia dúzia, rapaz, eu não destruo. Não tinha, só tinha Ló, sua mulher e os 2 filhos, e isso mesmo, das filhas, e isso mesmo por causa da misericórdia, porque senão não sobrava nenhum. E Ló era um homem da cidade. Quantos crentes no meio de ímpios, aparecendo na história como se fosse um deles. No capítulo 14, continua a história. E aqui eu fiz essa observação: quanta vergonha ser levado entre os prisioneiros sodomitas. Olha para o capítulo 14, meu irmão, versos 11 e 12. Porque o que acontece no capítulo 14? A famosa narrativa bíblica que houve uma guerra dos 5 reis contra 4 reis. 4 reis estrangeiros vão para invadir Sodoma, Gomorra, as demais cidades, e vem ali 4 reis bem armados, e eles invadem a cidade de Sodoma. E lá eles fazem tudo o que eles querem, pegam tudo o que eles querem e levam alguns prisioneiros com eles. Uns sodomitas aqui, que não valem nada mesmo, né? Do ponto de vista moral, ético, espiritual, então nem se fala. Pega essa turma toda aí, amarra e vamos levar como prisioneiros. E apareceu na manchete do jornal lá, um bando de prisioneiros sodomitas foram levados. Mas sabe quem estava no meio da foto? O crente Ló e sua família. Que vergonha! O crente foi preso junto com os outros. Que vexame! Que desserviço para a causa do nosso Deus. É estranho para você? Pois eu tenho que dizer, nós estamos vendo isso todos os dias. Quando você liga a televisão e vem notícia lá que a operação 35 da Lava Jato vai prender não sei quantos, está prendendo não sei quantas pessoas, eu falo: Senhor, e os irmãos nesse negócio? Porque tem político, tem empresário, tem tudo, e são irmãos na fé. E quero dizer para você o seguinte, estou falando sério, são irmãos mesmo, eles são salvos, mas se infiltraram nesse negócio, se envolveram com corrupção. São tão crentes que eles oram agradecendo a propina. Não teve isso uma vez aí na televisão? Vocês lembram disso? Vamos agradecer a propina aqui? Oh, meu Deus do céu! Que vexame! Mas aconteceu isso. Está no capítulo 14. Coisa horrível, estar no lugar errado, no meio da perversidade. Está totalmente na contramão do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não haverá problema e perigo desse crente ser pego no contrapé e vai parar nas manchetes dos jornais porque foi preso junto com bandidos. Não vai acontecer. Ele não está lá. Ele não está lá.
mas aconteceu com o nosso Ló. Agora vamos para o capítulo 19. O capítulo 19 agora é o capítulo que narra a visita dos anjos. Já passamos pelo capítulo que Deus tratou com Abraão, naquele diálogo famosíssimo, né? Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade. E aí Abraão disse: Senhor, mas espera lá, vem cá. E se tivesse 50? Porque ele sabia que o Ló estava lá, mas ele não quis falar diretamente, entendeu? Então ele deu um número mais alto. O Abraão foi. Isso é estratégia, né? Para o senhor não pensar que eu estou falando. Vocês estão acostumados a ver isso, né? Na política aqui, de vez em quando um pessoal dá um tiro para cá, mas ele quer acertar o outro que está lá, etc. Muito bem. Então, senhor, e se tiver 50 lá, o senhor vai destruir assim mesmo? Aí o senhor falou: não, mas se tiver 50, não. Eu preservo a cidade, não vou destruir. O senhor sabia que não tinha. Aí o Abraão, esperto, falou: pera um pouco, 50 é muito. Senhor, vamos baixar esse número? Vamos abaixar. E 45, e 40, e 35, e 20. E ele foi abaixando até um ponto que ele falou: aqui eu já entendi, o senhor sabe que não tem nenhum mesmo. Então o senhor manda 2 anjos, e eles vão lá. E esta é a narrativa do capítulo 19. E quando os 2 homens, os anjos, Deus manifestou-se na antiga aliança de várias maneiras, e muitas vezes anjos tomando forma humana visitavam os servos de Deus. Isso é uma constatação bíblica na antiga aliança, muitas maneiras. Não havia a instrução do Espírito como você e eu temos hoje, a habitação do Espírito. Isso é um privilégio da nova aliança. Isso é depois de Cristo. Quando eu for, o Consolador virá. Ele estará com vocês para frente, para sempre. Ele vai convencê-los do pecado, da justiça, do juízo. Ele estará com vocês. Não havia isso na antiga aliança. Então Deus manifestava-se de formas diferentes. E 2 anjos, 2 homens, anjos que tomaram forma corpórea, foram lá e disseram para o Ló. Só que quando eles chegam, o Ló está à porta da cidade. Eu fiz essa menção. Ambientado. A mente já está cauterizada. Ele não faz questão, está bom o lugar. Aquele lugar é ótimo. Um antro de perversidade, mas está bom para ele. E quando os anjos apertam com ele para sair, explicam para ele que ele precisa sair, ele é tardio. Ló demorou-se demais. Ló é o tipo do crente que só pega no tranco. Carro bom, você bateu na partida, ele plum. Não é isso? Não é isso, os irmãos, tudo carro novo aí, né? Você plum, pegou. Agora, de vez em quando, a gente precisa empurrar, né, velho? E empurra, e não pega. E tem crente que não pega. Ele lê a Bíblia, mas não pega. Ele escuta o sermão, mas não pega. Alguém fala com ele, mas não pega. Ele é do tipo que transfere facilmente. A palavra do pastor foi muito boa para você, bem. Que pena que você não foi no culto. Não, o pastor não queria falar com o bem, ele queria falar com você. Quer dizer, Deus queria falar. Lento demais quando deveria ser rápido, relutante quando deveria ter seguido adiante, vagaroso quando deveria ter se apressado, tardio quando deveria ser afoito, indiferente quando deveria ter interesse pelas coisas que os anjos falavam. Quantos lares, meus amados irmãos, quantas famílias, quantos cristãos estão sofrendo dessa síndrome que abateu Ló e sua família e quase os destruiu. Letargia espiritual. Quase. Permaneceu perto demais do abismo, e é um perigo. Tolerou demais
mais os inquilinos do mal no seu coração. Inquilinos do mal. Às vezes nós não fazemos questão dos inquilinos do mal, mas eles estão lá, entram na nossa casa, né? Visitam os nossos ambientes, às vezes entram na igreja. A gente não faz questão deles, mas eles vão nos tirar do caminho. Às vezes nós não fazemos questão dos inquilinos do mal. Ló deixou que aquelas coisas abomináveis ao Senhor ocupassem lugar na sua vida. Amados, com base nessa retrospectiva de 3 capítulos, assim, muito breve, eu quero seguir para a conclusão da minha palavra, dizendo que o avivamento espiritual e a santidade do crente tem tudo a ver com as decisões. Ló decidiu por um caminho sem Deus. Na verdade, neste caminho, ele não precisava de Deus. Ele sabia que não teria a presença de Deus, mas ele decidiu por esse caminho. Ele sabia que aquele caminho que levava para Sodoma, que eram as campinas do Jordão, era um caminho sem Deus. Ele sabia que nesse caminho ele teria distância de Deus. Era um crente, eu não estou falando de incrédulo. Mas ele escolheu esse caminho, interessante. Ele não considerou Deus nas suas escolhas. Abraão é o tipo do crente que andava pela fé, e Ló é o tipo do crente que queria ver, preciso ver melhor. Esse negócio aqui é bom ou não? Vamos ver. Eu vou poder estar bem instalado aqui, minha família, tenho futuro, escola, tudo. Mas escuta, mas não tem igreja aqui, não tem problema, isso eu dou um jeito depois. Eu gosto muito, irmão, sou sincero, e admiro pessoas quando eu digo assim, pastor, eu vou para morar em tal lugar, o senhor sabe lá, eu não decidi o bairro ainda, eu vou para a cidade e tal. Tem igreja lá, nossa? Gosto quando alguns irmãos dizem assim, pastor, ora por mim, eu estou querendo mudar para perto da igreja. Será que nós temos esse cuidado para não falharmos com Deus, para não usarmos a distância como um aio, né? Uma muleta? Não dá, porque imagina, eu moro tão longe da igreja, como é que faz? Não dá para ir todo culto, eu vou um culto, outro culto. Abraão era do tipo que habitou nos lugares onde ele levantava altares. Ló escolheu um lugar que era um caminho sem Deus. Ló decidiu que o caminho por onde ele iria deveria agradar os olhos, ainda que nada cooperassem para o que Deus queria realizar na vida dele. As escolhas não cooperavam com o avivamento espiritual como fazia Abraão. Amados, quem produz avivamento espiritual é o Espírito Santo de Deus em nós, não somos nós. Não é barulho, não é bateção de palma, não é nada. Nós gostamos de bater palmas, gostamos de cantar alegre, mas isso não é avivamento espiritual. Avivamento espiritual é o mover de Deus na vida do crente. Começa com humilhação, com choro, com arrependimento. Começa com ombro ao ombro, começa com a unidade do corpo, começa com atitudes que agradem a Deus. Avivamento espiritual não é barulho, não é tambor, como diz Moody, é choro. Ló, nas suas escolhas, não foi para o lado onde Deus estava agindo, ele estava do outro lado. As terras de Sodoma não tinha espaço para Deus agir, senão com fogo do céu para destruir.
como têm sido nossas escolhas? Enquanto Abraão levantava altares para conhecer a vontade de Deus, o Ló cada vez mais perto de Sodoma. Em dado momento da história, amados irmãos, Ló estava tão afeito ao clima de Sodoma, ao ambiente sodomita, que quando os homens de Sodoma queriam invadir a casa dele, porque os anjos lá estavam, vocês sabem qual foi a atitude dele? Vocês sabem. Ele saiu e disse: vamos negociar? Vocês querem destruir os homens que vieram aqui? Faz o seguinte, eu dou as minhas 2 filhas para vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são maus, vocês são perversos, vocês são adultos, vocês são imorais, façam com elas o que vocês quiserem. Irmão, percebe a mente doente de um homem crente chega ao ponto de dizer o que ele disse, está na Bíblia e eu acredito. Foi assim que ele falou. Percebe o mal que causou na vida de um crente, o lugar que ele estava e não deveria estar? Quantas vezes nós precisamos ser alertados? Onde está a nossa mente? Onde está o nosso coração? Quais têm sido os nossos padrões? Qual tem sido o nosso referencial? Em que estamos alicerçando as nossas ideias, as nossas decisões? Baseado em quê? Eu tenho certeza absoluta que essa igreja, aqui ninguém assiste novela, de canal nenhum, novela não edifica nem então, eu tenho certeza, mas os irmãos sabem que formadora de opinião sobre moda, valores e os caminhos da família brasileira são ditados pelas novelas. Aliás, as leis estão sendo formuladas a partir da realidade das novelas. Agora, você já imaginou se isso entra na nossa casa? E se a gente começa a se acostumar com aquilo? Daqui a pouco nós vamos achar que aquilo é o certo. E a nossa igreja está errada. Ló entendeu que tinha esse caminho absurdo, uma abominação diante do Senhor. Então Deus deu filhas para ele fazer isso. Mas também Ló pagou alto preço. É a última linha. Pagou altíssimo preço. E eu pus ali entre parênteses, são consequências. O preço é consequência. Pagar preço não é resultado. Né? Resultado para mim é positivo, né? Trabalhei e o resultado é este. Essa é outra história. Consequência é dano, é preço a pagar. É multa, é disciplina. E ele pagou um altíssimo preço pelas suas decisões erradas. Ló pensou no sucesso da vida material, na prosperidade, no desenvolvimento das cidades para onde ele ia, as lindas visões que ele tinha lá das Campinas do Jordão, a beleza, o progresso de Sodoma. Mas ele não viu quanto mal aquilo estava fazendo ou faria para ele, como de fato fez. Gosto muito de lembrar de um verso que eu quero pedir que você agora pode sair daí de Gênesis, vai para Provérbios, capítulo 27 na sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo 27, abre a sua Bíblia aí. Abre o seu smartphone, abre a sua Bíblia eletrônica, qualquer coisa, e anota este versículo. Provérbios 27, 12. Abriram? O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena.
O prudente vê o mal. Como que ele vê? Ele vê porque alguém diz para ele: não segue por aí não, meu irmão, não vai por aí. Olha, sai desse caminho, não ponha isso na sua cabeça, por favor. Isso não é caminho. Olha o preço que você vai pagar por isso. Olha a sua casa, olha a sua família, olha o seu nome, olha, não vai por aí. O prudente, quando ouve, ele esconde-se, ou seja, ele desvia-se. Ele não vai nessa direção, não. Ele é prudente, ele foi avisado. Mas o insensato, o simples aqui é o insensato. Ele passa adiante, ignora o aviso. Ele sabe que está escrito ali que a estrada é sem saída, é fim de linha, mas ele vai. Ló só não desgraçou a sua vida como um todo, neste momento em Sodoma, porque Deus foi misericordioso. Lembra do texto de manhã, hoje, que eu li de Crônicas? Esse Deus continua agindo. Ló foi omisso, não brilhou como crente na cidade onde foi morar, não influenciou a cidade em nada. Ele entrou e saiu e não trouxe nenhum benefício para aquela cidade. Amado irmão, onde você está? Seu trabalho, seu ambiente, o prédio que você mora, vizinhos do lado esquerdo, direito, no fundo, pessoas com quem você se relaciona, eles têm influenciado você a ponto de quase você não estar aqui hoje, porque tinha um convite para ir em algum outro lugar, ou você os tem influenciado e por pouco eles não viriam com você hoje? Como tem sido a nossa história? Avivamento espiritual tem a ver com santidade. E santidade não é isolamento. Santidade não é a abstinência de tudo. É das coisas que desagradam a Deus. Mas Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, apenas que os livre do mal. O mundo é o lugar deles. E nós temos que estar no mundo para brilhar, para salgar, para fazer diferença. Ló não fez. Foi omisso. Morou lá um tempão. Homem influente. E sabe quantas conversões durante todo o tempo? Sabe quantas pessoas conheceram o Deus de Ló lá em Sodoma? Sabe quantas? Nenhuma. Ele não tinha nem espaço, porque ele estava tão agregado ao contexto. Ele não tinha espaço para falar de Deus. Amados irmãos, como esta mensagem de Gênesis me chama a atenção. Será que nós estamos tão inclinados para esse contexto que está por aí hoje, de forma que nem cabe uma mensagem? Como Deus está precisando nos abrir os olhos para nós podermos ser luz e sal neste mundo. O tempo é hoje de dar meia volta, de caminhar na direção do Senhor. Tempo de fazer escolhas que cooperem com Deus no reavivamento espiritual que Ele efetivamente está para fazer. O mundo em que vivemos e vivemos não pode ter uma aparência gostosa para nós. Não pode ter uma aparência de lar. Nós temos que entender este mundo como
um lugar de passagem. Peregrinando, cantamos assim, né? Aqui nenhum de nós é nem motorista e nem cobrador, todos passageiros, porque a nossa pátria está no céu. Ló perdeu isso de vista. Ele achou que Sodoma era o lugar que ele podia viver eternamente, e ele perdeu o foco de que o diabo estava trabalhando na vida dele. Hoje é tempo de voltar-se para o Senhor, tempo de obedecer, tempo de arrependimento, tempo de caminhar na direção de Deus, tempo de deixar que o Espírito Santo de Deus, conforme Jesus prometeu, guie a nossa vida, guie as nossas decisões, as nossas escolhas. Se você sair daqui hoje, meu prezado irmão, com um compromisso com Deus no seu coração, esse pastor aqui fica feliz. Sabe qual é? Não tome decisões que possam atrapalhar, comprometer o reavivamento espiritual que Deus quer fazer na sua vida. Ele vai fazer. Hoje, se você é crente, Ele vai fazer. Hoje, amanhã ou depois, Ele vai fazer. A questão é, se você coopera com as suas escolhas, com as decisões que toma, então Deus diz: eu faço hoje. Você não tem mais o desprazer de Ló, o infortúnio de Ló. Você sabe que a esposa virou uma estátua de sal. As filhas o enganaram com incesto, de onde vêm os moabitas e os amonitas, povos inimigos de Deus. E Ló, o crente Ló, pivô dessa história. Que coisa terrível! Amados irmãos, o avivamento espiritual leva em conta as decisões que tomamos. Precisamos permitir que o Espírito Santo tenha liberdade em nós e que essa ação do Espírito nos direcione, sabe? Não para as campinas do Jordão, não para a direção de Sodoma, mas para as terras onde estão os altares do Senhor. É o lado que Abraão escolheu, cheio de altar ao Senhor. Talvez nós precisemos levantar alguns desses no nosso coração hoje à noite. Quero encerrar. Só a graça, só a misericórdia, só o favor de Deus pode nos ajudar. Não tente fazê-lo sozinho. Não tome decisões de super-herói. Nós não existimos. Mas tome decisão de ir na direção de Deus, de curvar-se. Sabe, nós devemos reconhecer que precisamos dele, orar sobre esse assunto, colocar os joelhos e dizer: Senhor, eu sou fraco para isso, mas o Senhor me ajuda nisso. Quantas vezes você orou por isso? Quantas vezes você pediu a Deus: Senhor, eu quero acertar na minha decisão e eu não quero errar, Senhor. Então não me deixe, Senhor. Olha, não. Quantas vezes você fez isso? Diz para mim. É tão fácil quando o nosso coração já está decidido, não é? Mas estamos seguros. O coração é enganoso. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Nós não sabemos tudo sobre o amanhã, mas uma coisa eu sei: se você guiar-se pelos impulsos do seu coração, você estará indo na direção de Ló. O crente Ló, como nós. Pedro escreve sobre isso na sua segunda carta. Ele era o crente Ló, chamado justo diante de Deus, mas naufragou, quase afogado.
precisou ser arrancado, posto no chão, massagem cardíaca, respiração, acorda, Ló. Que nós saiamos daqui hoje, meus amados irmãos, com o desejo no nosso coração de não dar aos inimigos da nossa alma espaço na nossa vida, porque ele fica atento, como um leão, mas que a gente dê oportunidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar o nosso ser. Assuma um compromisso com Deus hoje. Não tome decisões, a não ser que você sinta segurança de que o Espírito Santo, agindo pela razão e não pelo impulso, está lhe encaminhando. Que esta graça de Deus visite o nosso coração, começar pelo meu e o de todos vocês. Amém? Quero cantar como parte da minha palavra, porque só tem um caminho para nós acertarmos com Deus. E o caminho chama-se o caminho da graça. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Deixou a sua glória no céu, tornou-se homem, para morrer na cruz no meu e no seu lugar. E hoje, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o único caminho, Ele é a única porta. A graça só flui através dEle. Escolhas certas só são feitas a partir de Cristo. Sem Cristo, sem graça, caminho errado de Ló. Que Deus abençoe muito o nosso coração. Vamos cantar em pé? Você pode levantar, por favor? Você pode. Preciosa graça de Jesus, e um dia me salvou, pedindo a lei, sem ver a luz.
para curvar sua cabeça. Talvez você tenha vindo ao culto hoje. Eu disse de manhã que falaria sobre santidade, reavivamento, mas você não sabia o que eu ia falar. Talvez a mensagem do Senhor tenha desafiado você com relação a escolhas, decisões, caminhos. Talvez você estivesse tomando decisões que agora você vai repensar. Tenho certeza que vai repensar. Talvez você não estivesse pensando nas decisões que tem para tomar esta semana ou nos próximos dias, mas agora está pensando. E talvez você nunca pensou quão importantes são as escolhas e as decisões que tomamos, como elas podem impactar a vida, mas agora você está pensando. O crente Ló precisava estar aqui conosco hoje, antes de ir para Sodoma, antes de ser preso com os sodomitas, antes de ser arrancado à força. Ele precisava estar aqui conosco. Mas Deus trouxe você. Deus trouxe você. Se você tem decisões a tomar, escolhas a fazer, eu quero convidá-lo para orarmos juntos, tá bom? Você pode sair da onde você está e vir aqui, e eu quero orar com você. Eu queria cantar só mais uma vez, pode ser? E nós vamos encerrar, rapidinho. Mas se você tem, venha, pode vir. Quero orar com você, sabe por quê? Deus há de nos alcançar com graça. Pode vir, vamos cantar? Preciosa graça. Se a palavra de Deus de alguma forma moveu o seu coração neste sentido, nessa direção, quero que você preste muita atenção nisso. Se você está dizendo para Deus: Deus, a partir de hoje eu não tomo decisões sem falar com o Senhor. Quero ter segurança de que o Senhor vai cuidar de mim. Pode vir, nós vamos orar, tá bom? Dê liberdade ao Espírito para falar com você, meu prezado. O crente Ló foi duro. Era crente, mas estava duro aquele coração. Sabe como que ele foi salvo? Porque ele foi arrancado. Não deixe chegar nesse ponto, tá bom? Abre o coração e deixa Cristo agir e tome decisões apenas e tão somente confirmadas pelo Espírito do Senhor. O Salvador e nele
Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra e louvor. O Deus que aqui nos trouxe e que colocou para nós a palavra dele hoje à noite, esse mesmo Deus vai assistir vocês, meus amados irmãos, esta semana. Eu não tenho dúvida. Como vale para Deus um coração que se aquieta na presença dele. O que os irmãos fazem é dizer: Deus, nós confiamos no Senhor. Nós temos coisas para fazer e não queremos errar de jeito nenhum. Então nós estamos aqui na tua presença, aguardando o Senhor. E eu tenho certeza absoluta, Deus haverá de acudir os irmãos, tá bom? Que a graça do Senhor alcance todos nós, famílias, irmãos, os que nos ouvem e nos veem pela internet, que esta mesma expressão da graça que aqui esteve, visite onde você estiver e produza bênção sem fim na sua vida. Lembrando, no próximo sábado, nossa reunião 7h30, Ministério de Jovens e Adolescentes, mas para toda a igreja. Venha, uma boa palestra bíblica mais uma vez. Oramos. Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça, como cantamos, o teu amor excedem a nossa capacidade de compreensão. O Senhor é o nosso Deus que não muda, e o Senhor nos trouxe aqui hoje já com o propósito de decretar suas bênçãos sobre nós, e o faz. Sentimos isso, ó Deus, porque os momentos que passamos aqui na tua casa nos trouxeram refrigério espiritual. Agradecemos, ó Deus, pelo louvor, agradecemos, ó Deus, pelas crianças, pelas adolescentes que participaram do culto. Agradecemos-te pela tua palavra, que banquete espiritual para o nosso coração. Deus querido, agora assiste a tua igreja, assiste esses irmãos amados que estão dizendo: Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Queremos seguir os passos de Abraão, levantar altares, queremos conhecer a tua vontade, queremos, ó Deus, fazer o que te agrada, queremos seguir pelo caminho, ó Deus, que leva ao teu trono de graça. Deus querido, desvia-nos dos caminhos errados, desvia-nos das escolhas erradas. Deus, se há entre nós irmãos queridos, amados, que ainda resistem como Ló, que o teu Espírito não lhes dê trégua, até que se quedem, que se debrucem diante do Senhor. Ó Deus, faz isso. Mais importante são almas salvas do que vidas bem-sucedidas. Então, Deus querido, age entre nós, mas assiste de maneira especial, com graça, com amor, com benignidade, com longanimidade. O Senhor é o Deus de toda paciência. Cuida desses queridos irmãos. O Senhor conhece as necessidades, as decisões que eles têm de tomar, as escolhas que têm de fazer. Deus, que o façam com segurança, alicerçados no todo poder que o Senhor tem sobre nós. Abençoa esses irmãos. Dá-nos uma semana de vitórias. Dá-nos uma semana de bênçãos, êxito nos trabalhos. As famílias que vão separadas pelos trabalhos daqueles que viajam, guarda os que ficam, guarda os que viajam. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja. Dá-nos a tua graça, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão, a salvação na pessoa de Cristo Jesus sejam sobre nós e conosco permaneça até que Jesus Cristo volte.
Amém. Vamos cantar juntos? Meu Pai.